Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Aleluia! Cada um de vocês que aqui estão, nós, estamos aqui representando a nossa casa, a nossa família, aqueles a quem o Senhor aspergiu com o sangue dele. Aleluia! Ungiu, passou pela nossa casa o sangue do Cordeiro e decretou: eu e você somos filhos de Deus. Aleluia! Então, quando este sangue passa, ele protege. A Luciane estava cantando e eu ali adorando ao Senhor e vindo isso ao meu coração. Nós somos blindados, igreja. A tua casa, a tua família tem o registro do sangue do Cordeiro. Aleluia! Nenhum mal sobrevirá sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a tua geração, sobre a tua descendência. Você crê nessa noite assim? Pois exalta o nome do Senhor. É assim que nós cremos. É assim que nós acreditamos. É pela fé, irmãos, que nós determinamos, aleluia, todas as coisas, porque a Bíblia diz que sem fé nós não poderíamos agradar ao Senhor. Então é pela fé que nós cremos que a nossa casa, que a nossa família, que os nossos filhos, que toda a nossa geração está guardada em Deus. Se as promessas ainda não se cumpriram, não se preocupe, elas vão se cumprir. Se os teus filhos não estão como você deseja que eles estivessem, não se preocupa não. Tem uma promessa viva de Deus. Aleluia, atuando, viva dentro da tua casa. Eles são herança do Senhor. Calabaia, xéria, manto. Muitas vezes os nossos filhos não estão como nós queremos, né? A gente quer os nossos filhos do nosso jeito. A gente desenha o jeito que a gente quer os nossos filhos. Oh, meu Deus, seria tão bom se a minha filha fosse assim. Eu até uma vez disse aqui, seria tão bom se a minha filha fosse do reteté, né? Fosse assim, do Bleiana mesmo, sede de Deus. A gente planeja tudo isso, mas sabe o que é que você pede ao Senhor como mulher de Deus? Senhor, guarda o coração dos meus filhos em uma geração mau, em uma geração corrompida. O que se deve guardar, igreja, é o coração, é o temor do Senhor, sabe? É aquela coisa que arde no coração, que mesmo quando ele se afaste, estará ardendo dentro dele o temor do Senhor, que mesmo que ele se afaste da casa do Senhor, no lugar aonde estiver, vai estar lá a chama ardendo, queimando. Eu poderia não estar aqui, eu poderia estar em outro lugar. É a semente do Evangelho plantada no coração do teu filho, que arde aonde ele caminha. Não se preocupa, a tua geração, ela será poderosa na terra. E às vezes a gente caminha, é só uma entrada, eu vou já para o texto. A gente às vezes caminha com tanto medo. Quem não tem medo aqui? Meu Deus! Quando minha filha entrou na universidade, eu fiquei agradecendo e ao mesmo tempo pedindo socorro ao Senhor. Dando graça a Deus e ao mesmo tempo dizendo: Senhor, vai com ela, entra com ela, sai com ela, blinda ela. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma nuvem negra sobre a nossa sociedade, em que os nossos governos têm abrido tantas brechas de más influências, que às vezes, se não houver, na verdade, algo que nasça, que flua do coração dos nossos filhos, eles não poderão subsistir, né? Eles não poderão vencer esta onda infernal.
mal do inimigo que atua tão fortemente para atingir a nossa geração. Como a nossa irmã Ana falou, desde a meninice da criança, né? Desde a criança, a adolescência, a juventude, como os nossos filhos precisam ser guardados pelo Senhor. Esta palavra porque a Luciane cantando e veio isso ao meu coração. E hoje, corajosamente, os nossos irmãos, né, me convidaram para estar aqui trazendo uma palavra aos nossos corações. E a parte boa de estar à frente do departamento da família é que sempre a gente convida, né? A gente nunca se convida, né? Se o pregador não vier, que a gente tem que estar, né, preparada. Mas eu disse, olha aí, a Luciane e o Tiago já me pegaram. E eu louvo ao Senhor por toda a bênção de Deus. Há uma gratidão que flora no meu coração, que é fortemente no meu coração por todos os feitos do Senhor na minha vida, na minha casa, guardando todo o tempo. Porque se existe um homem que dá mais trabalho aos anjos, eu desconheço, além do meu esposo. Porque o Senhor tem guardado ele de uma forma grande. E o Senhor tem traçado um trajeto também dos meus filhos ali em Fortaleza. E todos os dias há uma preocupação no coração da gente. E o Senhor também tem guardado eles ali. Eu sinto como que o Senhor cuida tão bem de nós, igreja. Nós somos verdadeiramente ingratos ao nosso Senhor. Porque nós não mensuramos o tamanho do zelo e do cuidado de Deus para as nossas vidas. Nós não paramos para pensar o quanto o Senhor tem nos amado. Ah, Cristiane, mas tem sido tanta luta? Tem. É verdade. Se eu contar para vocês as minhas, vocês vão dizer, tu passa por isso sorrindo, parece que está tudo bem, né? Porque quem olha acha que a vida do outro é tão boa. O sapato é tão lindo, vai calçar no teu pé. Vê se tu tem a estrutura da tua irmã do teu lado. Então, independente de qualquer coisa, nós temos tanto o que agradecer ao Senhor. Você já agradeceu a Ele hoje? Aleluia! Você já louvou a Ele hoje? Porque nós somos muito levados, né, a pedir. E a gente pouco agradece. A passagem lida hoje é uma passagem muito conhecida e maravilhosa. Mas não é nessa passagem de Provérbios que eu quero meditar com vocês. Uma passagem muito linda, né? A mulher de Provérbios. Uma mulher que todo homem deseja ter. Tem muito homem casado aqui? Levanta a mão, os homens casados que estão aqui. Aí eu vou perguntar assim, mulher virtuosa, quem achará? Você vai gritar bem alto. Se a sua mulher estiver aqui, você grita alto. Mas se ela não tiver, você grita mais alto, tá certo? E aí eu vou perguntar aos homens casados que estão aqui nessa noite, se o meu tivesse aqui, eu já sei o que ele faria. Mas eu vou perguntar e você vai dizer, eu achei, tá certo? Vamos lá? Mulher virtuosa, quem a achará? Eu achei! Aleluia! Glória a Deus! E os solteiros vão dizer assim, eu vou achar. Determina aí em nome de Jesus. Tem homem solteiro aqui? Tem.
Vamos lá gritar também. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu vou... Gente, é porque vocês não jantaram. Era um treino, né? Mas vamos fazer valer, em nome de Jesus, bem alto. Vocês vão representar todos os jovens da igreja, viu? Cuida, Carneiro Neto, grita aí. Mulher virtuosa, quem a achará? Amém. Está determinado, Senhor. Está profetizado. Jesus, manda os jovens ao culto da família. Né, Tiago? Então vamos abrir nossa Bíblia. Numa passagem também muito conhecida. Essa passagem é maravilhosa e muito nos ensina. É lá em Mateus. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler, irmãos. Eu quero ler essa passagem na narrativa de Mateus e depois nós vamos ler na narrativa de Marcos, para a gente entender, tá certo? Em nome de Jesus. Acharam? Amém? Mateus 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede a mestre, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu creres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Agora vamos para Marcos 7 e 24. Bem rapidinho, Marcos 7. E 24. Aleluia. Vamos ficar atento a essa passagem. Aqui diz a mulher sírio-fenícia. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Por quê? Uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas
que caem dos seus senhores. Então ele lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Glória a Deus. Quem entendeu essa passagem? Eu li, irmãos, nessas duas versões, porque uma explica em palavras diferentes, né? O mesmo texto, a mesma mensagem. Aleluia. A palavra vai nos dizer que Jesus estava com os discípulos, não é? E passava pelaquele lugar, mas ele não queria que ninguém soubesse que ele estava passando ali. Mas em outros relatos dos evangelhos, eles vão dizer que a fama de Jesus, ela corria sobre toda aquela região. Então era impossível que ninguém soubesse aonde o mestre iria passar, porque aonde Jesus passava, acontecia maravilhas, milagres, né? Então era impossível Jesus ocultar-se daquela região. E aquela mulher, ela ouviu que Jesus passaria pelaquele lugar. Irmãos, ela estava enfrentando um problema dentro de casa. Qual era o problema desta mulher? Quem pode dizer? A sua filha estava possessa. A Bíblia diz que ela ouviu e correu ao encontro de Jesus. Por quê? Porque a fama de Jesus já corria sobre aquele lugar. E ela foi porque ela estava enfrentando um problema dentro da sua casa. E se a gente parar para pensar, todos nós enfrentamos problemas dentro da nossa casa. Ah, irmã, mas a minha família é toda crente. Eu não tenho problema. Você talvez não tenha um problema de uma possessão de demônios dentro da tua casa, mas você luta com outros problemas. Talvez seja um problema financeiro, um problema de uma doença, não é? Eu não sei. Todos nós temos um problema dentro da nossa casa, uma luta, uma dificuldade, um desafio, um medo, algo que nós colocamos diante do Senhor e nós, a única coisa que nós temos a fazer é correr aos pés do Senhor. Mas nós o conhecemos, né, igreja? Nós já o aceitamos, nós já fomos visitados pela sua presença, nós já confessamos, aceitamos a Jesus, mas mesmo assim nós enfrentamos problemas e constantemente nós somos levados a correr aos pés de Jesus. Por quê? Porque nós entendemos que com Ele os nossos problemas são resolvidos. Porque nós entendemos que com Cristo não é ausência de problemas, mas é a certeza de que o meu problema tem uma solução. Porque eu tenho um Cristo que conhece a minha vida e é Ele que me dá vitória em todos os meus problemas. Às vezes o problema é um medo por alguma coisa, um medo de passar por alguma coisa. A gente que é crente sempre diz, né? Crente sempre está na prova. Crente, quando vence uma luta, não dá tempo de comemorar muito, porque já está diante de uma outra luta. Mas o crente, a gente também canta, que o crente sofre e chora, mas... Irmãos, vocês estão com fome, é? Irmãos, vocês estão aqui. Irmãos, o crente sofre e chora, e eu quero ouvir a igreja dizer, porque só o púlpito disse. O crente sofre e chora, mas... Só
Só conta vitória, irmãos. Só conta vitória. Quem chega para Jesus, só conta vitória. Quem vai aos pés dele, encontra vitória. Quem recorre a ele, tem vitória. Quem chora para ele, tem vitória. Crente sofre e chora, mas só conta vitória. E mesmo quando a vitória não vem, a gente ainda sabe que ela vai vir. Meu Deus. Aleluia. Celebraia, xéria, mantos. Parece que ela chegou, mas não chegou. Mas o crente continua clamando, porque quem tem promessa de Deus sabe que alcançará dele a sua vitória. Eu tenho algo que eu interrogo com o Senhor, é sobre essa questão de que quando você aceita Jesus, né, você faz toda aquela lavagem na mente do pecador que não conhece nada do Evangelho. Aí chega, aceita Jesus, agora vai dar certo. Agora eu vou ser próspero, agora o negócio vai dar certo, as portas vão se abrir, né? E você não faz entender aquele ser que tem tanta sede de Deus, que a primeira coisa que ele tem que fazer é amar ao Senhor de todo o seu coração, buscá-lo a Ele com todo o entendimento, porque quando ele começa nessa linha, ele tem raiz para continuar sendo crente. Aleluia! Mas quando você não explica o processo, o que tem de gente que desiste, que volta, é como aquela semente que caiu entre os espinhos. As lutas veio, sufocou e ele não resistiu, porque ele não teve uma terra preparada para entender o que é o Evangelho de Cristo na tua vida. Mas essa mulher cananeia, aleluia, ela não era uma cristã. Ela ainda nem acreditava que Cristo seria verdadeiramente, Sheila, o Messias. Ela não entendia, sabe? Ela ainda não era como nós. Ela ainda estava esperando o Messias. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, Ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aquela mulher ainda não havia entendido sobre que o Cristo que estava passando ali era o Messias enviado de Deus. Ela foi ao mestre. Por isso que Jesus, ele resistiu, porque não era para eles o que Jesus queria fazer, mas ela humildemente entendeu que o que ela queria estava diante de um Cristo que podia fazer um milagre na sua casa. E a Bíblia diz que ela, aleluia, diante desse problema, ela vai ao encontro de Jesus. E o que foi que ela ouviu de Jesus, igreja? Não foi? Ou Jesus simplesmente disse, vai que a tua filha está liberta? Não, Jesus resistiu. No versículo aqui que nós lemos, o versículo 22 diz que uma mulher clamava ao Senhor. Irmãos, ela clamava em alta voz. E lá em Marcos vai dizer que os discípulos queriam parar aquela mulher, porque ela gritava demais. E os discípulos chegavam e diziam, mestre, socorre logo esta mulher, porque ela não desiste de clamar. Ela não desiste, mestre. Ela está incomodando aqui a todos. E no
versículo diz que ela gritava: Filho de Davi. No momento da luta e da aflição, ela reconheceu que Cristo era o Messias, Filho de Davi, o prometido que veio para resgatar e salvar aquelas vidas. No momento da luta, ela reconheceu: tem compaixão de mim, mestre. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas o mestre não deu ouvido àquela mulher. Irmãos, diante de um não, nós temos duas opções. Eu quero que vocês digam comigo bem alto, que eu não vou deixar vocês dormir. Diante de um não, quando as coisas não funcionam como você deseja, nós temos duas opções. Primeiro, desistir. Segunda, continuar. Quais são as duas opções?